Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a aula sobre a purificação. Então vamos falar sobre o ato de purificação. As impurezas são aquelas coisas que a lei considerou como sujas e as que foram ordenadas que nos purificássemos para realizar um ato de adoração. Quando se fala aqui de lei, é a lei islâmica, ou seja, o que o Islã considerou como impureza. São aquelas coisas sujas e foram ordenadas para que a gente se purificasse para realizar um ato de adoração. Ato de adoração, se é uma oração que é a Salah, se é recitar o Alcorão, se é circundar a Kaaba, então são esses os atos de adoração que são mencionados aqui. Em princípio, todas as coisas existentes na Terra são permissíveis e puras. Consequentemente, a impureza é uma exceção. Portanto, se não temos certeza da pureza de uma roupa, por exemplo, e não estamos seguros se contém impureza, em princípio considera-se que esteja pura. Ou seja, a gente tem a roupa e não temos a certeza da pureza da sua pureza. Ou seja, não estamos seguros se contém impureza. Então, do princípio aqui, essa é uma das regras também do Islã, essa roupa é considerada pura. Porque além do nosso próprio corpo, além da purificação do nosso corpo, para efetuar ou realizar a oração ou os atos da adoração, a roupa também precisa ser limpa, ou seja, purificada. Ou seja, se a gente tem a certeza que a roupa tem alguma impureza, então temos que purificar, ou seja, tirar aquela impureza. Então não é apenas o corpo, mas também a roupa. Então temos a certeza que tem alguma impureza. Então, antes de realizar uma oração com aquela roupa, temos que limpar ou remover aquela impureza. Ou podemos também tirar a roupa e vestir uma outra e aí entrar na oração, porque se a gente sabe que tem uma impureza na roupa e mesmo assim vamos entrar na oração, aí invalida a nossa oração por causa daquela impureza que está no nosso próprio, na nossa própria roupa. Quando queremos fazer a oração, a Salah no caso, é um dever que nos purifiquemos das impurezas do corpo, das vestes e do lugar onde vamos rezar. Essa é uma das condições para a validade da oração. Uma das condições da validade da oração, de forma geral, é a purificação, aquela que a gente já vem falando, por exemplo, do próprio corpo, da roupa. Então aqui está ainda acrescentando uma das condições para a validade da nossa oração, ou um dos requisitos dessa purificação. Então tem que ser o corpo, as vestes e o lugar onde vamos rezar. Então nós devemos ficar ou permanecer puros, se higienizando, ou seja, tirando a impureza. A nossa roupa também tem que estar livre de impurezas, assim como no lugar onde a gente vai fazer a oração tem que estar limpo. Então, nas vestes, o exemplo, se em algum momento você foi ao banheiro e você percebeu que teve ali alguns respingos de urina, então aí tem que prestar atenção que essa roupa já tem alguma impureza. Se algum pingo de urina entrou na roupa, tem que saber que essa roupa já não vai servir para você fazer a oração. Se você percebeu e logo removeu a impureza, lavando, aí sim, já está livre da impureza, pode realizar a oração. Mas caso não fez isso, e mais tarde você fez a sua oração, tem que saber que a sua oração pode ser invalidada porque está ali com alguma impureza. Então, algumas vezes pode acontecer, a pessoa soube que a sua roupa teve alguma impureza e deixou passar algum tempo, foi fazer a oração, mais tarde percebe que aquela roupa que eu fiz a oração tinha alguma impureza. Então vai ter que
repetir essa oração. Tirar a roupa, repetir aquela oração. É assim a regra. Por quê? Vai invalidar. Você rezou com alguma impureza no seu corpo, que estava nas vestes. Agora, se a pessoa não soube que teve algum vestígio de alguma impureza, foi rezar e tal, passou aquela oração e mais tarde descobriu que naquela roupa tinha alguma impureza, a oração já continua válida porque nem antes sabia que tinha alguma impureza naquela sua vestimenta. Então, sobre o lugar também precisa estar puro. Então, quando a gente tem a certeza que esse local está limpo, não tem nenhum vestígio de uma impureza, não tem nenhum vestígio de urina, não tem nenhum vestígio de fezes ou algo assim. Então esse local está puro para fazer a oração, é um lugar próprio para fazer a oração. Quando se fala aqui de impurezas, essas que são ilícitas, aqueles que invalidam a oração, não é, por exemplo, apenas a poeira ou porque o lugar está apenas bagunçado. Não. Ali tem que ser o quê? Aquilo que vai invalidar a oração. O exemplo que eu dei agora. A impureza que deve se remover o lugar ou que torna o lugar inadequado para a oração é quando tem ali vestígios de urina ou vestígios talvez de sangue, vestígios de fezes. Então, são esses tipos de impurezas que devem ser removidos. Claro, se o local estiver ainda mais limpo, sem poeira, sem nada, melhor. Mas estamos falando aqui em situações que a pessoa pode estar em um lugar onde não tem condições de se varrer ou algo assim, ou estava trabalhando, o lugar está meio que bagunçado e tal. Então, aquele lugar está bagunçado, mas não tem nenhuma impureza, tipo, ou, por exemplo, um vestígio de urina ou fezes. Então, aquele lugar pode-se fazer oração. O muçulmano pode fazer oração naquele lugar, está limpo. Basta ele também estiver purificado, a veste também está limpa, ou seja, não tem nenhuma impureza, e o local também, mesmo com a bagunça que tem, um pouco de poeira, esse local também é considerado puro, ou seja, um lugar próprio para fazer a oração. Algumas destas impurezas são algumas impurezas já mencionadas ou consideradas no Islã. A urina e os excrementos humanos é um tipo de impureza. O sangue, porém, a quantidade é mínima, então não afeta. Ou seja, se a quantidade é mínima, não afeta, não é? Ou seja, não vai invalidar uma oração. Suponhamos a pessoa está ali orando e tem uma pequena ferida e aquela ferida está escorrendo um pinguinho assim de sangue. Então pode continuar fazendo a oração. Não vai invalidar. Então só em quantidades maiores, aí sim é considerada já como sendo impureza e pode invalidar a oração. A urina e excrementos dos animais, em especial aqueles que são proibidos na alimentação. Então, a urina e excrementos dos animais proibidos de alimentação. O cão e o porco, por exemplo. Então, também, no caso, a urina do porco, a urina do cachorro, são considerados também impuros. Ou seja, se esses atingirem alguma parte ou lugar onde a gente vai fazer a oração, temos que limpar. Temos que higienizar aquele lugar. Se é na nossa roupa, temos que higienizar a nossa roupa também. A carne dos animais mortos, também considerada impureza, exceto dos que são permitidos o consumo sem o sacrifício, a degola, segundo a legislação, segundo as regras do Islã. Ao contrário, a carne do ser humano falecido, dos peixes e insetos são puras. Aqui apenas está mencionando aquilo que é considerado impureza. Então, algumas coisas podem ali ter uma ligação com a oração, outras não. Por exemplo, a questão a carne dos animais mortos é uma impureza, mas não tem alguma ligação com a oração. Também a questão a carne do ser humano falecido, dos peixes, insetos, não tem uma conexão com a oração, mas apenas está mencionando o que é isso de impureza dentro do Islã. Sobre a purificação das impurezas, para lavar
estas impurezas que estejam no corpo, roupa, no lugar onde será feita a oração, etc., basta tirá-las, ou seja, basta remover. Se essa impureza caiu, ou seja, está ali no lugar onde a pessoa vai fazer a oração, no tapete, por exemplo, ou está numa roupa. Então, para que aquele lugar permaneça pura, ou seja, purificado, é apenas remover. Se é lavar com água ou limpar ou algo assim. Então, basta tirá-las por qualquer método, podendo usar a água ou outra coisa, porque nosso profeta, o Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, ordenou que tirássemos as impurezas sem condicionarmos o número de vezes a serem lavadas, com exceção da sujeira dos cães, a saliva, a urina ou excrementos, sobre as quais foi dito que devem ser lavadas 7 vezes, uma delas com a terra. As outras impurezas basta removê-las, sem se importar se permaneceu um pouco de sua cor ou odor. Assim como disse o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, basta de lavar o sangue e não te prejudicará se permanecer sua mancha. No entanto, essa parte menciona de como podemos remover uma impureza, usando água, por exemplo, ou uma outra coisa que remova o vestígio daquela impureza. E não falou quantas vezes. O que se falou de quantas vezes podemos remover ou lavar é quando, por exemplo, o cão vai tocar a sua língua, não a parte do corpo, mas só a língua. Se a língua tocou no corpo, ou seja, na roupa, aí o profeta ordena para lavarmos umas 7 vezes. Uma delas usando a terra, ou seja, esfregando com a terra, excepto a saliva do porco. Aqui acrescenta também os excrementos. Então, exceção da saliva do cachorro e excrementos. Então, as outras impurezas apenas remover, e assim aquele lugar já está puro. E não importa se ficou alguma mancha, ou seja, suponhamos que é numa roupa e você lavou, mas ficou algum vestígio. Então esse já está limpo, já está purificado aquela roupa, ou aquele local já está puro para fazer a oração, porque não nos importa ou não podemos nos importar com aquela mancha que ficou, aquela marca que ficou. Ela não vai invalidar a oração conforme o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.